ressaltar que nós passamos por tudo e pulamos. Agora era a hora de ver esse texto aqui. Então, vamos lá. Vou tirar aqui. Tudo bem. Estão vendo, Soraya? Oi, Mário. Tá. Está vendo? Obrigada. Nada. Vamos lá. Senhora Condessa de Clerambé, médium médico. A senhora Condessa de Clerambé morava... Nossa, gente, agora vai ser difícil. Em San Sinfo... Ai, gente, quem domina francês pode me socorrer aqui? Sim. Alcione domina, não sei. Domina, não, mais ou menos. Sainte-Symphonie-sur-Oise. Obrigada, Alcione. Departamento de Loire, faleceu há alguns anos em idade avançada. Dotada de inteligência superior, tinha mostrado desde a juventude um gosto particular pelos estudos médicos e se comprazia na leitura de obras que tratavam dessa ciência. Nos 20 últimos anos de sua vida, havia se consagrado inteiramente ao alívio do sofrimento, com um devotamento inteiramente filantrópico e a mais completa abnegação. As numerosas curas que operava em criaturas consideradas incuráveis lhe tinham criado uma certa reputação, mas tão modesta quanto caridosa. Disto ela não tirava proveito nem se envaidecia. Aos conhecimentos médicos adquiridos, de que ela certamente fazia uso em seus tratamentos, juntava uma faculdade de intuição que não passava de uma mediunidade inconsciente, porque muitas vezes tratava por correspondência, e sem ter visto os doentes. Descrevia a doença perfeitamente. Aliás, ela mesma dizia receber instruções sem compreender a maneira pela qual lhe eram transmitidas. Muitas vezes tinha tido manifestações materiais, tais como transportes, deslocamento de objetos e outros fenômenos deste gênero, embora não conhecesse o espiritismo. Um dia, um de seus doentes lhe escreveu que lhe tinham sobrevindo abscessos, e para lhe dar uma ideia, tinha traçado um desenho numa folha de papel, mas, tendo esquecido de juntá-lo à carta, a senhora respondeu pelo retorno do correio. Como o desenho que anunciais em vossa carta não veio... Espera aí um pouquinho. Tá. Baguncei tudo aqui. Aí, voltei. Peraí. Aí. Tá aqui embaixo, ó. Aqui. Como o Isso. desenho que anunciais em vossa carta não veio com ela, imaginei que tivesse sido um esquecimento de vossa parte, mas acabo de encontrar um esta manhã em minha gaveta, que deve ser semelhante ao vosso e que vos remeto. Com efeito, esse desenho reproduzida exatamente a forma e o tamanho dos abscessos. Muito bem, vamos só comentar aqui sobre essa introdução, para a gente se sintonizar aqui. É interessante, né, que vem contar para nós aqui que ela faleceu já há alguns anos, em idade avançada, né, então desde a juventude ela tinha gosto por estudar a medicina, por estudos médicos ali, e fazer a leitura, né, de coisas que tratavam da ciência médica. Nos últimos 20 anos da vida dela, que ela se dedicou ali, se consagrou inteiramente ao alívio do sofrimento dos irmãos ali, né, isso de uma forma totalmente filantrópica. Então, se ela faleceu numa idade bastante avançada, ela também não começou cedo. Então, vamos pensar que se ela tivesse falecido lá com 85 anos, ela começou com 65 esse trabalho dela, né? Isso nos dá um conforto enorme, porque a gente está atrasado para caramba aqui, e dá tempo da gente fazer alguma coisa de útil na vida ainda, né? Porque ela começou só aos 65 anos. Então, dá para a gente, né, se preparar para fazer alguma coisa que preste ainda. Muito bem. As numerosas curas que ela apresentava aqui chamavam a atenção porque ela tratava muitas vezes de pessoas que já eram tidas como incuráveis, né? Isso é meio comum, porque a gente vê bastante nas questões mediúnicas, porque dificilmente uma pessoa que tem um problema que ela consegue ir ao médico e consegue resolver seu problema, vai buscar a situação de um tratamento espiritual e, sobretudo, mediúnico, não é? A não ser no campo espírita, no meio espírita, que a gente conhece já o potencial desses tratamentos, então é mais comum, né, aquele que conhece a doutrina buscar
esse tipo de apoio, esse tipo de processo terapêutico. Mas as pessoas que não são espíritas demoram mais tempo. Por isso que muitas vezes aqui elas chegam e são já classificadas como incuráveis ou com situações crônicas ali. Então vai contar aqui que ela foi adquirindo uma reputação através dessas curas aí interessantes que ela tinha, né, consideradas fantásticas até por pessoas que estavam desenganadas da medicina, mas vai pontuar aqui a respeito da modéstia que ela tinha, né? Então ela não tirava proveito e nem se envaidecia com esse processo. Então aqui já demonstra uma pessoa com uma certa elevação espiritual, né, que pratica um trabalho desinteressado, um trabalho com humildade, que se dedicou a esse trabalho e não se envaideceu. É uma coisa que é muito comum em nós seres humanos, né? A gente se envaidecer, mesmo que a pessoa não retire ali benefícios materiais, mas ela muitas vezes se envaidece, perde a modéstia ali, né? Então ela não apresentou esse problema aqui, essa condessa, né? Então ela juntava ali, vai no segundo trecho que nós lemos, ela juntava os conhecimentos médicos que ela tinha adquirido, né, e fazia uso no seu tratamento, é importante aqui, eles colocavam isso, junto com essa faculdade de intuição, né, que, na verdade, Kardec vem pontuar aqui que tratava-se de uma mediunidade inconsciente, né, muitas vezes ela não sabia o que estava acontecendo, ela estava lá fazendo o trabalho dela, com os conhecimentos que ela tinha, ela recebia essas intuições, então ela ampliava esse tratamento a partir dessas intuições. Muitas vezes ela tratava por correspondência, então nem via o doente ali, né, e descrevia a doença perfeitamente. Então, ela tinha essa mediunidade desenvolvida ali. Ela mesma dizia que recebia instruções ali, mas sem compreender direito como que eram transmitidos isso daí, porque ela não tinha conhecimento do espiritismo. Então, é um processo também interessante a gente observar aqui, porque muitas vezes ela fala, isso aí vem da cabeça das pessoas, que já são espíritas, são sugestionáveis, né? Então, não é o caso dela aqui. Ela não era espírita, não tinha conhecimento nenhum, e vinha já com essa condição de compreender, de ter essa intuição. Não bastasse isso, ela também apresentava manifestações físicas, manifestações materiais aqui, transporte de objetos, deslocamento e outros fenômenos ali, né? Isso tudo sem conhecimento do espiritismo. Acontecia, ela não sabia que podia acontecer, como que acontecia e nem por que acontecia. Simplesmente isso acontecia. E aí eles dão um exemplo aqui, que eu achei muito interessante também, né, dessa carta que ela recebeu. O cidadão estava doente lá com os abscessos, escreve a carta e desenha os abscessos. Manda para ela e esquece de mandar os abscessos, né? E aí depois ela encontra um desenho dos abscessos dentro da gaveta dela, né, numa situação ou de transporte ou de escrita automática, lá, de desenho, né, que poderia ter sido feito ali a partir de uma manifestação física também. E era exatamente na mesma forma e tamanho dos abscessos que o correspondente teria enviado para ela, né? Então, ela vai trazer esses componentes aqui. É importante a gente colocar aqui que nós já começamos logo no começo do texto a ter uma compreensão aqui, né, da soma do processo, né? Ela ali, na verdade, ela somou todo o esforço físico todo o esforço meritório dela no trabalho de pesquisa da medicina, de aprofundamento da medicina ao longo da sua vida, mais a faculdade física que ela tinha de mediunidade, com a sensibilidade de poder estar aberta a essa faculdade, né? Então, é uma soma, não é uma coisa só que aconteceu com ela. Então, ela estava preparada, estava no lugar certo e soube ouvir, né, a voz daqueles espíritos que estavam a intuindo ali e soube utilizar a sua mediunidade. Então, é interessante aqui a gente observar a questão do instrumento, né? A gente fala bastante sobre essa situação do instrumento, do médium como um instrumento. Então, ele já preparou o instrumento dela, né? Ela afinou o instrumento dela para chegar ao momento e conseguir tocar aquele instrumento, conseguir movimentar aquele instrumento. Ok? Vamos continuar. Ela não tratava nem pelo magnetismo, nem pela imposição das mãos, nem pela intervenção ostensiva dos espíritos, mas pelo emprego de medicamentos que, no mais das vezes, ela mesma preparava conforme as indicações que lhe eram fornecidas. Sua medicação variava para a mesma doença, conforme os indivíduos. Ela não tinha uma receita secreta de eficácia universal, mas se guiava pelas circunstâncias. Algumas vezes, o resultado era quase instantâneo, e em certos casos, não era obtido senão depois de um tratamento continuado,
mas sempre curto, em relação à medicina ordinária. Ela curou radicalmente um grande número de epiléticos e doentes portadores de afecções agudas ou crônicas, desenganados pelos médicos. A senhora Clerambert não era, portanto, médium curadora no sentido ligado a essa expressão, mas médium médica. Ela gozava de uma clarividência que lhe fazia ver o mal e a guiava na aplicação dos remédios, que lhe eram inspirados, secundada, além disso, pelo conhecimento que ela tinha da matéria médica e, sobretudo, das propriedades das plantas. Por seu devotamento, por seu desinteresse moral e material jamais desmentidos, por sua inalterável benevolência para com aqueles que a ela se dirigiam, a senhora Clerambert, assim como o abade príncipe de Hohenlohe, deve ter conservado até o fim da vida a preciosa faculdade que lhe havia sido concedida e que, sem dúvida, ela teria visto enfraquecer-se e desaparecer, se não a tivesse preservado pelo nobre emprego que dela fazia. Sua situação econômica, sem ser muito cômoda, era suficiente para tirar qualquer pretexto para uma remuneração qualquer. Assim, não pedia absolutamente nada, mas recebia dos ricos, reconhecidos por terem sido curados, aquilo que eles achavam que deveriam dar, e o empregava para suprir as necessidades daqueles a quem faltava o necessário. Tudo bem, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, veja só, Kardec vai colocar aqui que ela não tratava pelos meios convencionais de um médium de cura, né? Que meios convencionais para o médium de cura são esses, né? O magnetismo, a imposição das mãos, né? Que vai somar aí o magnetismo muitas vezes com a interferência espiritual, ou a interferência espiritual ostensiva dos espíritos. Ela não usava nenhum desses três elementos no seu processo, no seu trabalho ali, né? O que ela empregava era medicamentos. Então, o que ela fazia o diagnóstico, ela tinha aquele processo de clarividência dela lá, e aí ela aplicava um tratamento baseado em medicamentos, em fármacos mesmo, coisa que ela produzia ali no local, né? Ela sabia, porque tinha o conhecimento. Ele vai dizer aqui novamente a respeito dessa importância, da importância do conhecimento anterior dela. Ela tinha se preparado para poder fazer esse processo. Então, quando ela era intuída, facilitava muito, porque ela conhecia das questões da doença, das questões físicas ali, e ela conhecia muito das condições das plantas também. Então, ela conhecia dos medicamentos e conhecia das ervas ali, e ela preparava. Quando a gente falava que ela preparava aqui, a gente volta e lembra da senhorita Désirée Godu. Não sei se vocês se lembram dessa mulher. Ela também, uma dessas médicos que ele chama aqui, ela foi estudar, inclusive, com esqueci o nome do médico agora. Ela foi para a mansão dele lá e ficou hospedada com ele um bom tempo. Esqueci o nome dele agora, já volto. Dr. Demer. O Dr. Demer, ele tomou conhecimento dessa faculdade da senhorita Désirée Godu e levou ela para o castelo dela, e ele vai fazer toda uma experiência com ela, um longo período, e manda as cartas para Kardec. Então, não sei se vocês se lembram, nós tratamos disso quando a gente discutiu sobre a mediunidade de cura. E o caso dessa condessa de Clerambert aqui é muito parecido com o da senhorita Désirée Godu. Ela também fazia os medicamentos ali com as ervas que ela tinha à disposição ali naquele local onde ficava lá a mansão do Dr. Demer. Chama a atenção aqui também que ela usava medicamentos, às vezes, diferentes para o mesmo tipo de doença. Então, isso é importante, interessante da gente observar. Ela não tinha ali uma receita própria, né? A pessoa chegou lá com epilepsia, esse remédio que você vai tomar, esse remédio que eu prescrevo. Não, ela fazia toda uma anamnese com a pessoa ali, e aí ela identificava, inclusive recebendo essas intuições, a partir da soma, né, disso tudo que nós já falamos, ela conseguia identificar o que a pessoa precisava ali. Então, essa é uma forma muito interessante de fazer essa medicina holística, né, olhando a pessoa como um todo, não é olhando a doença só, e tampouco tendo uma fórmula mágica, uma pomadinha pomadinha dessa de São Miguel que se passa para qualquer coisa, né,
O caso dela era um pouco diferente, ela ia lá e fazia o medicamento conforme a anamnese que ela tinha feito ali. Achei bastante interessante, ele conforme as circunstâncias, né? Vai ressaltar aqui que normalmente eram curtos os processos de melhora, às vezes demorava mais, às vezes menos, mas sempre era menos com relação, se comparado com a medicina tradicional ali. Ele volta a frisar aqui que, então, ela não é uma médium curadora, né, no sentido ligado a essa expressão, que o médium de cura ali, ele vai utilizar do magnetismo, ele vai utilizar da interferência dos espíritos, né, ele vai utilizar de fluidos, ela não fazia nada disso. Por isso que ele a chamou de médium médica. Inclusive, é a primeira vez que a gente vê na Revista Espírita essa descrição, salvo aí um engano meu, depois eu até vou procurar, mas eu acho que médium médica é a primeira vez que a gente vê aqui na Revista Espírita aqui. Né? Então, falar que ela gozava dessa clarividência ali, fazia com que ela visse o mal, com certeza ela via a origem, né? Muitas vezes você vê um mal ali, mas não está vendo a origem, por isso que ela tratava com medicamentos tão diferentes. Né? E isso é interessante, porque vai acender aquela luz que a gente sempre fala quando a gente fala da integração entre espiritualidade e medicina. Né? Muitas vezes você está vendo um problema ali, mas aquele problema ele é só uma consequência de uma causa muito diferente daquela que se apresenta comumente ali. Né? Então, é interessante que ele vai colocar isso daqui. Vai falar de novo, né, que essas inspirações delas eram secundadas pelo conhecimento que ela tinha da matéria médica e, sobretudo, da propriedade das plantas. Né? E também, já deixa você falar, Soraya, só complementar aqui, para eu não perder, que ele vai falar aqui, também é secundada pelo devotamento que ela tinha, pelo desinteresse, né, devotamento moral e material, pelo desinteresse, pelo trabalho que ela fazia com aquele amor, tudo. Isso, Kardec vai pontuar aqui, que é muito provável que isso tenha feito com que ela conservasse esta faculdade ao longo de todo esse período, né, desses 20 anos que ela trabalhou aí. Então, é interessante, porque a gente vai ver que não é comum isso aí, por conta daquilo que nós conversamos. Às vezes a pessoa assim vai, desce, ela começa, mesmo que ela não externe isso, mas ela começa a ter um comportamento de envaidecimento, de orgulho ali, e ela começa a se deleitar com esse tipo de coisa e perde o foco. Naquilo que ela perde o foco, a faculdade dela muitas vezes até é extinta ou diminui. Não aconteceu aqui com a Condessa de Clarenberg. Pois não, Soraya? Ô, Mário, estava pensando aqui, né? Quando ela fazia essa manipulação, apesar dele ter falado que não era uma médium de cura, a manipulação das plantas, ela envolve uma manipulação fluídica, né, de alguma maneira. Ou não? Eu acho que acaba tendo, né, porque o conhecimento das plantas são biomoléculas diferentes ali nas suas constituições. Então, acaba havendo uma manipulação fluídica, né? Não sei. Não sei, né? Não sei. Acho que pode haver, pode não haver, né? Não era esse o objetivo dela, né? Ela não sabia que ela podia fazer isso. Se houver algum tipo de alteração ali, oriunda de fluidos, ela desconhecia totalmente, né? E Kardec não colocou isso em questão, não. Ele vai falar, de fato, das faculdades das plantas mesmo, as faculdades medicinais dessas ervas. O que ela fazia é que ela compunha com ervas diferentes, por isso que ela dava remédios diferentes. Então, ela misturava ervas diferentes, às vezes, para o mesmo tipo de doença ali, né? O mesmo tipo de patologia. Ela trocava ali. Vocês concordam, pessoal? Concorda, Alcione? Ou tem algo a complementar? Esse caso me lembrou muito Eurípides Barçanufo. Meu pai foi aluno dele, você sabe disso, né? Sim. E ele contava muito isso, né? As irmãs dele tinham um laboratório, na casa dele mesmo, as irmãs ajudavam a manipular, ele estudou uma opção de, como essa senhora, uma opção de coisa, mas ele não era médico, ele era médium. Muitas vezes, quem auxiliava muito era Bezerra de Menezes, auxiliava muito. Mas ele fazia as manipulações e tinha muitas curas, havia muitas curas. E recebia muitos pacientes por carta, mandava pelo correio. Né? Então, não é uma manifestação de cura magnética, como o Kardec fala. Mas eu concordo com a Soraya, que existe
uma matéria fluídica no plano espiritual que tem processos de curas, que tem uma opção de coisas que são usadas, né? Também aí. E isso, colaborando com isso, é interessante que as fórmulas usadas por Eurípides depois foram repetidas por vários outros autores e não conseguiram as curas que ele tinha. Então, havia alguma coisa a mais ali. Olha só, muito bom. Muito bom. Eu participei uma vez de uma casa que fazia um trabalho de manipulação que o Mário estava falando agora mesmo. Vocês conhecem sempre essas pastas que põem, como é que Pomadas chama? aí. Pomadas. Isso. Eu participei uma vez. Então, era uma porção eram médiums mesmo, porque todo mundo é médium. Né? Eram cantos e tal, etc., na manipulação de tudo isso. Então, alguma coisa fica assim, não, alguma coisa a mais, muito a mais, fica assim impregnado nas formulações. Porque você vai fazer a mesma formulação sem essas características, não obtém o mesmo sucesso, como é o caso de Eurípides Barçanufo. Então, embora ela não tenha praticado a mediunidade magnética de cura, como Kardec fala, ela é uma médium do plano espiritual que a utilizou com uma série de outras qualidades da matéria espiritual que nós ainda vamos estudar bastante, vamos conhecer bastante no futuro. Muito bom, muito bom. Obrigado pelo complemento aí das duas. Então, realmente, a gente vai entender que ela não conhecia, né? Kardec não considerou isso no texto dele, mas é bem interessante aí as pontuações de vocês e eu acredito que, de fato, pode ter realmente, então, essa soma, não é? Somada aos benefícios ali daquelas ervas, essa soma, essa pontuação aí de vocês foi muito interessante, de que, aplicado a mesma fórmula a outra pessoa, você não vai ter os mesmos resultados, né? Porque vai faltar esse quezinho aí, né? Esse quequezinho que vem do plano espiritual aí, né? Que é no momento certo, na hora certa, com a pessoa certa. Muito bom. Mário. Pois não. E no Brasil, eu estava pensando aqui, né? A gente tem, eu falo no Brasil, mas eu acredito que tem em todo lugar, né? Ou pelo menos em boa parte do mundo deva acontecer isso também. Existem pessoas que têm especialmente no norte ali, a gente ainda vê muitas pessoas dominando, né? Esse conhecimento que passa, né, aí pelo inconsciente coletivo, passa de geração para geração, é um conhecimento sobre plantas e que são pessoas únicas mesmo, né, não é... E eles fazem essas manipulações, né, de cura, promovem curas, tal. Até muito da indústria farmacêutica vem de observar, né, essas pessoas. Né, as plantas acabam dando origem a medicamentos, não é mesmo, Alcione? A partir dessas observações, né? Exato. Um exemplo típico é o digitalis, a própria aspirina. A aspirina vem da informação popular, né? O digitalis, que foi tão usado na medicina como um medicamento cardiológico, ele vem também da informação. Eles usavam um chá do digitalis. E eles desvendaram as características dele depois? Depois, sim. Depois eles foram estudados. E até hoje, o pessoal vai estudar as plantas lá na Amazônia e tudo, eles vão assimilar o conhecimento dos indígenas. Sim. Eles conhecem. Cortam caminho, né? Eles cortam... não conhecem a bioquímica, mas eles sabem como é e como é. Se você pegar um xamã, ele vai dizer que ele, entrando em êxtase, ele vê uma coisa espiritual nas plantas. Uhum. E é essa parte a mais nas plantas que ele vai usar. Olha que interessante. É um tipo de mediunidade, né? Um tipo de clarividência ali, né? Clarividência. Que ele vai colocar em prática, sem saber, né, os fundamentos ali, o que tem de teoria em volta daquilo, né? Exato. Ele simplesmente vai aplicar intuitivamente, assim como essa senhora, né? Ela aplicava intuitivamente. Então, eu nem sabia como que acontecia isso, né? Só sabia que acontecia. É muito interessante isso, muito interessante.
E tem algumas coisas que são ainda difíceis de explicar, né? Não sei se a Sueli concorda, mas eu já ouvi de vários médicos, a Cláudia, minha esposa, tem lúpus, né? Então, ela tem que usar cloroquina todo dia. Vários médicos já me falaram isso, falaram, olha, funciona, a gente não sabe muito bem por que funciona, mas funciona. Né? Isso aí procede, Alcione? E quando a gente vai pegar a uma cloroquina, planta, chamada quina peruana, é a base fundamental da homeopatia. Foi o primeiro estudo de Hahnemann, que é o pai da homeopatia, foi com a quina peruana. E a cloroquina vem dessa raiz aí? Vem da cloroquina, vem da quina peruana. Olha aí, interessante. Olha só. Eles usaram primordialmente, e usam até hoje, para tratar malária. Isso, Ele é um anti-inflamatório poderoso. E até hoje se usa muito na malária. E eu acho que na malária eles conseguiram definir exatamente o funcionamento dele, né? A reação dele no organismo. Mas no caso do lúpus, eles, não sei se foram testes que eles foram fazendo e viram de fato que ele funciona, mas não há uma explicação exata de como ele funciona, nesse caso específico do lúpus. Né? Exatamente. É interessante. Dona Nora, a senhora ia falar? Pode falar. E também, quando a gente vai usar uma planta, a gente tem que pedir licença, né? E agradecer. Quando a gente vai pegar um galho de uma planta, que a gente tem que pedir licença para poder pegar. E eu já vi falar também que, assim, muitas doenças não são curadas porque eles não sabem o veículo condutor. Tem que pôr 2 plantas, né, para poder fazer efeito. E, às vezes, eles não sabem colocar onde não faz efeito. Exatamente. Aí está na sabedoria popular, né, dona Nora? Dessa clarividência, da tentativa e erro, né? Que vai acontecendo ao longo desses milênios todos aí de trabalho. Mas a clarividência, que era uma coisa que não era apontada aí, agora a gente já tem uma explicação mais clara para ela a partir, né, do desenvolvimento da própria doutrina espírita, do desenvolvimento dessa teoria que vai explicar, né, o porquê que acontecia isso. Mas é muito bacana a gente ver essa sabedoria popular funcionando. Eu vou falar só mais uma palavrinha. O senhor falou do remédio que cura malária, né? Sim. O meu finado marido, quando a gente era solteiro ainda, ele foi em Goiás e ele pegou a malária. Aí ele dava chá de fedegoso. Tinha um amigo dele que levava, ele morava em Peixoto, aí ele levava o chá e ele escondia, porque os médicos não podiam ver, né? Uhum. Aí ele falou que o que curou ele foi esse chá de fedegoso. E esse fedegoso é difícil a gente encontrar agora, né? Porque parece que desmatou tudo por aqui, já nem via mais. É muito amargoso, né? Vai acabando essa sabedoria popular, vai ficando, né, para trás aí, e os remédios vão tomando conta, né, os remédios alopáticos aí. Mas muito bom, muito bom. Vamos lá. Os documentos da nota acima foram fornecidos por uma pessoa que foi curada pela senhora Clerambé, e foram confirmados por outras pessoas que a conheceram. Tendo sido esta notícia lida na Sociedade Espírita de Paris, a senhora Clerambé deu a resposta abaixo. Em Sociedade Espírita de Paris, 5 de abril de 1867, médium Delie, evocação. O relato que acabamos de ler naturalmente nos dá o desejo de nos entretermos convosco, de vos contar entre espíritos que desejam concorrer para a nossa instrução. Esperamos tenhais a bondade de vir ao nosso apelo e, neste caso, tomamos a liberdade de vos dirigir as seguintes perguntas. Então, as perguntas. Que pensais da notícia que acaba de ser lida e das reflexões que a acompanham? Qual a origem do vosso gosto nato pelos estudos médicos? Por qual via recebieis as inspirações que vos eram dadas para o tratamento dos doentes? Como espírito, podeis continuar a prestar os serviços que prestáveis como encarnada, quando fordes chamados por um doente, com auxílio de um médium? Aí a resposta. Agradeço-vos,
Senhor presidente, as palavras. Deixa eu subir um pouquinho. As palavras benevolentes que tivestes a bondade de pronunciar em minha intenção e aceito de boa vontade o elogio feito ao meu caráter. Acredito que ele é a expressão da verdade, e não terei o orgulho ou a falsa modéstia de recusar. Instrumento escolhido pela providência, sem dúvida, por causa de minha boa vontade e da aptidão particular que favorecia o exercício da minha faculdade. Não fiz senão o meu dever, consagrando-me ao alívio dos que reclamavam o meu socorro. Algumas vezes, acolhida pelo reconhecimento, muitas vezes pelo esquecimento. Meu coração não se orgulhou mais com os sufrágios de uns do que sofreu com a ingratidão de outros, porquanto eu sabia muito bem ser indigna de uns e colocar-me acima de outros. Muito bem. Só pontuando aqui, né, que Kardec, então, eles vão fazer uma evocação desse espírito, né, para poder tirar essas dúvidas todas, formularam as perguntas anteriormente ali, né, e no momento da evocação já fizeram as perguntas, então o espírito, quando ele se manifesta, que ele já tinha conhecimento dessas perguntas que iam ser feitas, e aí ele vai começar ali fazendo um agradecimento, né, pelas palavras, pelo elogio que foi feito ao caráter dela. Achei interessante, né, que ela aceita ali de boa vontade, né, como expressão da verdade. Ela fala, não terei o orgulho ou a falsa modéstia de recusá-lo. Quem não gosta de ser elogiado, de ter as suas qualidades reconhecidas, né? Então, eu achei ela de uma maneira simples, né? O espírito começou a responder de uma maneira bem simples aqui, né? Sem falsa modéstia. Olha, gostei do elogio, né? Gosto. Ela trabalhou, né? O elogio foi um elogio sincero, vindo de um grupo sincero, né? Então, muito bacana, achei bem legal isso aqui. E ela vai explicar, né, que ela tinha sido um instrumento escolhido pela providência, né, por causa da boa vontade dela e da aptidão particular que ela tinha desde cedo, né, de poder de se envolver ali com essas questões de medicina, né, então isso favorecia o exercício da faculdade dela. Então vejam que esse texto inteiro, ele nos leva para essa condição, né, da necessidade do preparo para fazer o serviço. Porque muitas vezes a pessoa fala, se eu tiver uma missão, um trabalho, né, essa palavra missão eu não gosto muito, mas um dever, como ela fala aqui, né, se você tem um dever, alguma coisa que você veio para fazer, ou que você tá, né, que você foi escolhido para fazer, por mais simples que seja, se você se prepara, né, você vai ser esse instrumento, afiado, né, esse instrumento preparado para realizar aquela tarefa. E ela fez isso, ela se preparou primeiro. Kardec fez isso também, né? Se preparou durante 40 anos para poder começar a fazer o trabalho dele, que era a codificação da doutrina espírita. Então, isso é importante, deixa a gente bem atentos com relação a isso, né? Com essa necessidade, porque às vezes você fala assim, não, se tiver que acontecer comigo, vai acontecer, a espiritualidade vai vir e vai fazer acontecer. Às vezes vai, por falta de alguma coisa melhor, não é? Mas você, no mínimo, está atrapalhando o trabalho da espiritualidade e está atrapalhando o trabalho que você veio fazer. Você vai sair daqui e vai falar, nossa, eu tive a oportunidade de trabalhar, de me preparar e não o fiz. Então é importante para que a gente, todos nós, possamos observar essas questões de preparação que às vezes surgem na nossa vida e a gente não sabe por quê, mas às vezes está reservado uma situação que é para a gente começar um preparo aqui, né, e às vezes nós não vamos nem usar nessa encarnação, mas às vezes nós vamos usar em outra. Então não perder essas oportunidades de aprendizado, né, de preparar, né, o nosso espírito para poder servir no momento adequado aqui. E ela vai falar, com toda a humildade do mundo, eu não fiz senão o meu dever aqui, né? Então, não deixei aqui me orgulhar pelos que faziam os elogios ao meu trabalho, nem muito menos por aqueles que agiam com ingratidão. Então, ela recebeu a missão dela, estava preparada para isso, compreendeu e executou o seu trabalho aqui com tranquilidade, com humildade e com afinco até o final da sua vida. Colheu os frutos depois ali. Tudo bem? Vamos lá. Mas chega de ocupar-me da minha pessoa. Vamos à faculdade que me valeu a honra de ser chamada para a reunião desta sociedade simpática, onde se gosta de repousar a vista, sobretudo quando se foi, como eu, vítima da calúnia e dos ataques malévolos daqueles cujas crenças foram feridas, ou cujos interesses foram prejudicados. Que Deus lhes perdoe, como eu mesma fiz. Desde a minha mais tenra idade, e por uma espécie de atração natural,
ocupei-me do estudo das plantas e de sua ação salutar sobre o corpo humano. De onde me vinha esse gosto ordinariamente pouco natural em meu sexo? Então, eu o ignorava. Mas hoje sei que não era a primeira vez que a saúde humana era objeto de minhas mais vivas preocupações. Eu tinha sido médico. Quanto à faculdade particular, que me permitia ver à distância o diagnóstico das afecções de certos doentes, porque eu não via em todos, e prescrever os medicamentos que deviam restituir a saúde, era muito semelhante à dos vossos atuais médiuns médicos. Como eles, eu estava em relação com um ser oculto que se dizia espírito e cuja influência salutar ajudou-me poderosamente a aliviar os infortunados que me procuravam. Ele me havia prescrito o mais completo desinteresse, sob pena de perder instantaneamente uma faculdade que constituía a minha felicidade. Não sei por que razão, talvez porque teria sido prematuro desvelar a origem de minhas prescrições. Ele igualmente me havia recomendado, da maneira mais formal, que não dissesse de quem recebia as recomendações que dirigia aos meus doentes. Enfim, ele considerava o desinteresse moral, a humildade e a abnegação como uma das condições essenciais à perpetuação de minha faculdade. Segui seus conselhos e me saí bem. Olha só que interessante. Olha quanta coisa ela fala aqui, né, nesse trechinho da resposta dela aqui, da evocação dela, né? Ela vai falar ali, ela vai fazer meio que um desabafo no começo ali, né, falando que ela estava honrada de ser chamada ali nessa sociedade simpática, ali onde se gosta de colocar a vista, né, sobretudo quando ela foi, como ela, né, vítima da calúnia, dos ataques malévolos ali daqueles cujas crenças ou os interesses foram feridos. Então, ela deve ter sofrido muito, né? Ela deve ter sido chamada de charlatã, deve ter sido acusada de fazer uso da medicina sem ter a formação adequada, enfim. Ela deve ter sofrido bastante aqui. Ela faz meio que esse desabafo, falou, eu já perdoei essas pessoas e está tudo bem, segue o jogo ali, né? E ela vai explicar que desde cedo, desde a mais tenra infância, ela começa a se identificar com a questão das plantas ali, se ocupa dessa questão das plantas e da ação salutar delas para o ser humano, né? E ela não sabia ali de onde vinha esse gosto, né? E aí ela fala uma frase interessante, ordinariamente pouco natural em meu sexo. Olha que interessante, né? Por quê? Porque os médicos eram, se não todos, a grande maioria, homens naquela época. A medicina não era naquela época não era uma profissão de mulheres. Então, por isso que ela vai falar aqui, ordinariamente era pouco natural que uma mulher se interessasse, se envolvesse com a medicina. E aí ela vai falar que hoje eu sei o que aconteceu, né? Não é a primeira vez, não foi a primeira vez que eu me envolvi com isso, porque eu fui médico na outra encarnação. Então, veja, ela tinha sido médica, ela vem com essa aptidão natural, né? E aí ela se envolve novamente naturalmente ali. É bem interessante, né? Porque essas mudanças que acontecem na sociedade vão fazer com que as pessoas, independentemente do sexo, da raça, da crença, do que seja, possam se expressar nessa condição, né, nas suas aptidões inatas. E é importante. Quantas pessoas no passado, né, muitas vezes tinham uma encarnação produtiva dentro de uma área, reencarnava, tinha essa aptidão natural, mas ela era tolhida, por quê? Porque por uma questão qualquer, né, social ali daquela civilização, naquele momento, não permitia que ela exercesse aquilo. Então, quantos talentos foram perdidos, né, do ponto de vista do ser humano, por conta dessas situações? A partir do momento que vai se criando uma igualdade, você já não tem mais essa situação. Então, os espíritos, em qualquer que seja a sua forma de expressão aqui, né, sua raça, sua cor, seu credo, seu sexo, ele vai poder desenvolver as suas aptidões com tranquilidade, posto que todos somos iguais aqui. Achei bem interessante aqui. Ela vai falar que tinha sido médico ali, por isso ela tinha esse interesse, né? Já quanto à questão dos diagnósticos ali à distância, né? E ela vai deixar claro aqui que eu via em certos doentes, não eram todos, olha como é importante a questão do preparo, né? Ela atendia todo mundo, mas em alguns ela tinha essa intuição, outros ela não tinha. Então ela tinha o preparo para atender todos, né? E alguns ela tinha esse processo aí
que ela tinha uma intuição mais clara do que ela podia fazer lá. E muito provavelmente é nessa hora que ela trocava o remédio, né? Que ela usava plantas diferentes para fazer um remédio com uma mesma coisa. Porque senão dificilmente ela ia conseguir fazer essa manipulação de plantas tão diferentes, porque ela não ia conseguir ver o todo. Se hoje já é difícil ver o todo, imagina naquela época. Né? Hoje a gente tem aí questões de diagnóstico muito mais avançadas, né? De exames, de situação de fazer essa anamnese, que é essa visualização inicial, como está ali, para poder definir o que é. Então, ela vai nos colocar isso aqui, ela vai falar que ela é muito semelhante aos atuais médiuns médicos, e aí ela já está falando como um espírito que já se inteirou do assunto, porque quando ela desencarnou, ela não conhecia nada da doutrina espírita, né? E ela vai colocar ali que ela estava em relação com um ser oculto que se dizia um espírito. Isso também chama a atenção, né? Porque a palavra espírito ela não foi uma palavra cunhada por Kardec, ela foi uma palavra que foi definida pelos próprios espíritos, eles que se identificaram como espíritos. Muitas vezes as pessoas pensam que foi Kardec que inventou essa palavra, não foi. E aqui é interessante que ela vem colocar aqui, né, que esse ser se dizia um espírito e cuja influência ajudou poderosamente a ela. E aí ela vai dizer, olha, o que ele diz para ela quando ela foi começar? Que ela tinha que utilizar, ele havia prescrito a ela, né, o mais completo desinteresse, sob pena de perder instantaneamente a faculdade. E perder a faculdade que constituía a sua felicidade. Olha que interessante essa frase. Olha que interessante essa frase aqui, né? Ele prescreveu a ela o mais completo de interesse, sob pena de perder instantaneamente uma faculdade que constituía a minha felicidade. Olha só. E ela começa a frase fazendo um desabafo do tanto que ela sofreu. E aí você fala, poxa, mas essa faculdade, então, trouxe sofrimento para ela, trouxe angústia. E ela vai dizer aqui, a faculdade que constituía a minha felicidade. Por quê? Que é a felicidade do dever cumprido, né? É a felicidade daquilo que você está fazendo, aquilo que você veio para fazer. Eu achei muito bacana esse trecho aqui, né? E aí ela vai reforçar essa história do desinteresse moral aqui, né? Que ele prescreve para ela e de maneira enfática ali, né? A humildade e a abnegação como uma das condições essenciais à perpetuação da faculdade. Kardec já tinha alertado isso lá no começo do texto, né? Falando que esses pré-requisitos morais dela foi que fizeram com que perpetuasse essa faculdade. Ela vai falar, segui bem os conselhos e me dei bem. Porque todos somos médios, alguns têm condição de ser médios ostensivos, quando são médios ostensivos, às vezes se perdem no caminho, e ao se perderem no caminho, normalmente aí a tragédia é muito grande. Não é? Porque antes, quando ele não desenvolveu a faculdade, ele tinha um assédio menor, menos ostensivo dos espíritos. Quando ele desenvolve com uma tarefa, uma missão que foi desenhada ali, um dever, né? Melhor do que missão, um dever que havia sido designado. Ele aceita esse dever, aí ele vai lá, ele se rende ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, e aí depois está feita a tragédia. A gente vê vários casos de irmãos nossos aí, que tinham uma seara mediúnica fantástica, e em algum momento se perderam, e a gente vê o desfecho final. A maioria das vezes o desfecho é muito grave. E aí você imagina que esse espírito vai sofrer nas outras encarnações, porque ele se preparou demais anteriormente, ele sofreu, porque a mediunidade, muitos pensam que ela é uma coisa bonita, maravilhosa, e blá, 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 mas ela traz esse tipo de sofrimento aqui, né? Fora os sofrimentos da perturbação inicial do processo, até você dominar esse processo, o que acontece, até a pessoa entender o que está acontecendo com ela, para poder apaziguar, né, esses processos tão complexos que são essas comunicações mediúnicas. Então, envolve muito sofrimento. E aí, depois disso, que vai vir essa paz de espírito, essa tranquilidade que ela fala. Mas tem que remar muito, né? Tem que remar muito ali. E aí, achei muito bonito ela colocar, né, a veemência com que esse espírito prescreve para ela essa situação. E ela vai falar ali que ele também disse a ela que era preciso que ela tivesse essa humildade, essa abnegação, e que ela não divulgasse o porquê, como acontecia aquilo. Então, ela não ficava falando a respeito dessa intuição, a respeito dessas comunicações com os espíritos aqui. E por quê essa descrição inicial? Porque não estava na hora. Né? Não estava na hora dela expor isso. Ela tinha que fazer um trabalho que seria visualizado a partir dos resultados, né? E não de como ele aconteceu. Esse como aconteceu aqui, na verdade, era um trabalho para Kardec fazer. Você que vai decodificar isso aí, meu irmão. Né? Aqui só vão fazer acontecer. E acontece muito com muitas mediunidades de cura espalhadas pelo mundo. Né? A pessoa é médium de cura, lá faz as curas, mas ele não sabe o que está acontecendo ali. Né? Ele não sabe o que está acontecendo ali.
Então, simplesmente acontece, simplesmente funciona. Então, beleza. Eu me lembrei aqui do Maurício Crispim, quando ele começou a estudar sobre corrente magnética, né? A corrente magnética era um processo que acontecia na cidade de Palmelo, eles tinham esse processo lá, aí a Alcione que deve conhecer isso aí, porque a turma daqui do Dr. Cleomar, esse povo fazia aqui no Pestalozzi, deve ter participado até disso. O que acontece? Ele foi convidado pela pessoa que fazia esse processo de corrente magnética lá, justamente para poder fazer essa decodificação do que é. Então, o cidadão chamou ele lá, Palmelo, e falou, olha, você precisa vir aqui e explicar, né, fazer o detalhamento teórico do que é que está acontecendo aqui, que a gente não sabe. Só sabe que faz, só sabe que funciona, devem ter sido orientados para fazer. E aí ele foi lá para fazer esse trabalho de decodificação com todo o material existente aqui já toda a obra kardeciana, toda a obra de André Luiz ali, ele pegou isso tudo, colocou debaixo do braço, fez a obra dele e saiu defendendo por aí o que acontecia com aquele processo de desobsessão por corrente magnética. Né? Então, primeiro as coisas acontecem, depois elas são explicadas, né, o porquê acontece. Ok? Algum comentário? Pois não. Ô, Mário, Oi. eu queria fazer uma parte que ela falou o seguinte, ela tinha sido homem médico na anterior. Isso. Ela veio como mulher, ela tinha toda essa vocação, mas ela não podia fazer a medicina por ser mulher. Exato. Porque naquela época era proibido as mulheres entrar em medicina. Só para a gente conhecer a história, a primeira médica brasileira não se formou aqui no Brasil. Ela tinha uma vocação imensa. Ela bateu em todas as faculdades de medicina no Brasil e negaram. Aí ela apelou para Dom Pedro II. E Dom Pedro II falou, olha, se você passar, né, já nos Estados Unidos eles já estavam permitindo. Se você passar na faculdade lá, eu pago a sua faculdade. Ela foi e entrou com 15 anos de idade. Caramba. Ela passou por uma banca examinadora imensa e, apesar de ter 15 anos, eles permitiram por ela ser brasileira e ser a primeira médica. Aí, o que aconteceu? Naquela época, se formava com 3 anos. Ela formou com 18 anos, mas não pôde exercer a medicina, que o tempo mínimo para uma médica, para ter o diploma, era 21 anos. Ela precisou ficar nos Estados Unidos fazendo a opção de estágios para ter o diploma. Quando ela voltou, aí ela foi recebida com honras de Estado pelo Dom Pedro II. Quando ela voltou, Dom Pedro II, em homenagem a ela, obrigou as faculdades de medicina no Brasil a aceitar mulheres. E as 4 primeiras mulheres que entraram não conseguiram formar. Tal era o preconceito e a força com que eles faziam para elas saírem. A primeira mulher formada no Brasil foi a 5ª a entrar na faculdade de medicina. Papai fala que quando ele fez medicina, que foi no começo do século passado, eram 400 e tantos alunos no Rio, só tinha uma mulher. Hoje, a maior parte dos alunos na faculdade de medicina são mulheres. São mulheres. Então, é isso que ela estava falando, que pelo sexo dela, ela não pôde fazer a faculdade. Perfeitamente, perfeitamente. Muito bacana essa história sua, que conta muito também sobre quem foi Dom Pedro II, né? Foi muito grande aquele... O Longínquos. Exatamente. Ele foi muito grande, ele fez muita coisa boa, né? Extraordinário. Extraordinário. Corajoso, um espírito também evoluído, né? Do seu tempo, né? Muito bom. É isso muito aí. Bom. E você sabe alguma coisa dessa história de Palmelo aí, ou da corrente magnética? Essa que você contou, eu não conheço e não participei, Mário. Não conheço nada disso. Tá certo. Desobsessão por corrente magnética. O Maurício Crispim tem um livro, fez vários seminários. Marleninha, tudo bem? E quem que é essa médica, essa mulher guerreira aí, Alcione? Olha, eu posso ver o nome dela. Eu já quero conhecer. Eu dei, mas eu não sei exatamente o nome dela. Mas acho que no Google fosse a primeira médica brasileira formada nos Estados Unidos, que se formou nos Estados Unidos. E é interessante, ela passou por um grupo de médicos nos Estados Unidos. O senhor está perguntando se é Maria Augusta Generoso.
Eu acho que é a Maria, eu não sei se é essa, Maria Augusta me parece que é a primeira médica brasileira. Mas a gente pode ver, depois eu trago para você. Eu também estava procurando aqui no Google. Deve ser a Maria Augusta, deve ser. Ela foi retratada, eu acho que naquele seriado, acho que na Rede Globo, sobre II. Acho que essa história foi retratada. É muito bonita. As mulheres corajosas. Ela tinha uma vocação absurda. Ela não aceitou o não das faculdades. Ela apelou para o imperador. Para o imperador. Que coisa, muito legal, muito legal. Show de bola. Vamos lá, vou só acabar essa comunicação dela aqui, dá tempo para a gente fazer hoje ainda. Tendes razão, senhor, de dizer que os médicos serão chamados um dia a representar um papel da mesma natureza que o meu, quando o espiritismo tiver conquistado a influência considerável que no futuro falou-á o instrumento universal do progresso e da felicidade dos povos. Sim, certos médicos terão faculdades desta natureza e poderão prestar serviços muito maiores, porque os seus conhecimentos adquiridos lhes permitirão mais facilmente assimilar espiritualmente as instruções que lhes forem dadas. Mário, você sobe um pouquinho. Um fato que deveis ter notado é que as instruções que tratam de assuntos especiais são tanto mais facilmente e tanto mais largamente desenvolvidas, quanto mais os conhecimentos pessoais do médium se aproximam da natureza daquelas que ele é chamado a transmitir. Assim, certamente eu poderia prescrever tratamento aos doentes que a mim se dirigiam para obter a cura, mas não o faria com a mesma facilidade com todos os instrumentos, ao passo que, se uns facilmente transmitiriam minhas indicações, outros só o fariam incorretamente ou incompletamente. Entretanto, se meu concurso vos pode ser útil, seja em que circunstância for, terei prazer em vos ajudar em vossos trabalhos na medida de meus conhecimentos, muito limitados, fora de certas atribuições especiais. Adele Clerambert. Lê só esse trechinho aqui, por favor. Observação. O médium assina Adele, embora em vida fosse chamada Adelaide. Tendo-lhe sido perguntada a razão, ela respondeu que Adele era o seu verdadeiro nome e que só por hábito da infância chamavam-na Adelaide. Médium. Que legal, né? Muito legal. Bom, esse trechinho final aqui da comunicação dela, depois Kardec vai trazer uma observação bem bacana, bem detalhada desse texto aqui, mas que vai ser tratado na semana que vem. Ele vai dizer ali, né, que dizer que os médicos têm razão quando você diz que os médicos serão chamados a representar o papel da mesma natureza que a minha. Olha o que ela vai colocar aqui, né? Quando o espiritismo tivesse disseminado, e a gente não precisa falar do espiritismo, mas do espiritualismo, né? Existe já uma corrente dentro da medicina que vai crescendo cada dia mais, né? De medicina e espiritualismo. Quando isso aí tiver mais desenvolvido, nós vamos encontrar muitas vezes médicos que vão ter também, por se abrirem, vão ter essas faculdades desenvolvidas aqui. Ele vai falar ali que seria o que vai ser ali o uso de um instrumento a mais, um equipamento a mais, uma forma a mais de se fazer o processo de cura ali. Então, e aí ela volta a falar do preparo. Por que ela fala que isso é importante, né? Ela vai falar que os conhecimentos médicos vão facilitar muito para que os espíritos façam as intuições nas modificações, nos ajustes, mostrando que aquela doença tem um fundo que não é aquele que está se vendo ali, ou que os exames vão mostrar. Então, às vezes, é uma coisa psicossomática, às vezes é uma coisa diferente que está acontecendo ali, né? Mas que o conhecimento médico vai ajudar muito a esses médicos médiums a fazerem o trabalho. Olha que interessante, Kardec, nesse texto, vai colocar 3 situações. Ele vai colocar os médiums de cura, que são aqueles que vão trabalhar com a fluidoterapia, vão trabalhar com os fluidos, vão trabalhar com a influência espiritual. Ele coloca o médico médium, aliás, o médium médico, que é um médium que tem algum conhecimento ou não tem nenhum e faz receita, ele faz o trabalho de médico, e o médico médium. Então, são 3 coisas diferentes, né? E o médico médium, ele é o suprassumo desse processo aqui que ele está falando, né? Porque ela vai pontuar aqui, o espírito vai pontuar aqui, que
isso é tão importante porque a mediunidade ela pode acontecer com qualquer pessoa e qualquer pessoa pode ser um médium médico. Porém, não tendo os conhecimentos, ele muitas vezes faria só aquilo que ele tinha intuição e outras vezes ele poderia fazer incorretamente ou incompletamente, por falta desse conhecimento. Então, ele não tendo o conhecimento, mínimo que seja, dessa questão como ela tinha da manipulação das plantas, ele não consegue, muitas vezes, entender o que o espírito está falando. Em algumas vezes ele vai conseguir fazer corretamente, outras vezes ele não vai, ou vai fazer de maneira incompleta. Então, olha que bacana, deixa aqui, né, fechando esse texto dela aqui, o quão fundamental é esse preparo. Como os médicos já têm esse preparo por natureza, foi isso que eles estudaram, então já pensou os médicos médiums, né, o tanto que eles vão poder ajudar, o tanto que vão poder fazer o trabalho com muito mais excelência. Eu achei esse texto aqui fantástico. E no final, para fechar com chave de ouro, ela assina o nome dela de Adélia, e Kardec eles vão perguntar para ela, mas seu nome não era Adélia, era Adelaide. Ela falou, não, meu nome é Adélia, que eles me chamavam de Adelaide. Esse era o meu apelido, vamos dizer assim. É interessante, nós não sabemos aqui se o médium conhecia ela, mas nós temos que lembrar que eles tomaram conhecimento desse caso dela por uma carta, lembra que está escrito lá no começo? Que eles falaram que eles receberam os documentos por a carta de uma pessoa que tinha sido curada. Então, muito provavelmente, eles não conheciam a Adélia como Adélia. Então, aqui isso pode ser, a gente não sabe, porque não sabe se o médium conhecia ela, mas se o médium não a conhecesse, é uma prova de autenticidade, inclusive, da comunicação dela. Eu achei muito potente esse texto aqui, achei muito interessante. Algum comentário, meus caros? Tranquilo? Então, muito bem. Então, vamos encerrando aqui. Semana que vem tem mais. Semana que vem vamos ver a observação que Kardec faz desse texto aqui, mais um texto sobre cura mediúnica que estava escondidinho aqui na revista. Tá joia? Então, até lá. Até mais. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.